Bom, os principais avanços da comunicação foram muitos, né? Principalmente com a internet, com a evolução da internet. Eu diria que a palavra mais marcante, assim, no sentido do avanço, foi o acesso. Hoje a informação ela tá aí, toda disponível na internet, né? Vamos pensar quando começou, por exemplo, o YouTube, né? Que foi a primeira câmera aberta que as pessoas conseguiram ter a possibilidade de gravar um conteúdo, colocar algum material que elas tinham filmado, acessado, consumido e disponibilizado ali para qualquer um assistir. Isso já rompeu com o paradigma da própria televisão, isso descentralizou, né? Um controle que antes estava totalmente nas mãos de quem detinha esse poder da informação. Então eu diria que essa palavra, né, essa grande transformação, tanto do acesso quanto da democratização, ela é crucial do que a gente vem vendo ao longo, né, dessa trajetória aí com a internet, com a evolução da internet, e o quanto hoje qualquer um consegue ter acesso a qualquer tipo de informação. Se hoje um aluno quiser assistir a aula de Harvard, por exemplo, se ele quiser se aprofundar em outras fontes para complementar onde ele já está estudando, ele consegue achar essas informações hoje na internet. E isso é incrível, né? Então essa evolução do acesso e da democratização, ela está aí para provar que qualquer um consegue evoluir, se aprofundar, buscar, né? E o mais importante que eu acho que é bem valioso reforçar é o quanto também, como isso, a gente virou uma sociedade super comunicativa, né? A gente está cada vez mais vendo conteúdo, consumindo conteúdo, isso faz com que a gente também fique muito saturado. Então, existe aí também um desafio de saber filtrar, de saber questionar, é muito importante questionar o que a gente está acessando, para realmente a gente consumir conteúdo de qualidade também, né? Então, ao mesmo tempo que deu acesso e democratizou, fez também com que as pessoas passassem talvez a ter menos senso crítico, né? Que é um aspecto até que a gente fala do futuro do trabalho, a importância do senso crítico, de você consumir, né, a informação que a comunicação te disponibiliza, mas também questionar se ela é relevante, se ela é verdadeira, né? Vamos pensar aí na massa que aconteceu aí, que acontece com essa mudança de comunicação das fake news, né? Quantas vezes a gente recebe via WhatsApp, via e-mail, via redes sociais, a gente é bombardeado também com notícias falsas. Então é muito importante quem está vendo essa evolução da comunicação usar a ética a favor, questionar o que está consumindo, ver a veracidade da fonte. Tudo isso também mudou com toda essa evolução da comunicação, do acesso e da democratização. Tem um outro aspecto que é muito, muito interessante hoje em dia, que a gente consegue ter acesso aos grandes influenciadores, às grandes lideranças hoje no mundo, né? As redes sociais, elas possibilitaram isso. Então, o acesso ele não foi só no YouTube, só no Google, só nesses hoje principais canais onde as pessoas consomem, mas também nas redes sociais, onde a gente consegue ter acesso a pessoas que a gente se inspira, que a gente admira, fãs, artistas, escritores, executivos, né? Então, o fato de você conseguir seguir aquela pessoa, acompanhar a rotina e o estilo de vida dela, ver o que ela consome, ver a veracidade dela se expondo lá e colocando conteúdo, isso é muito valioso. A gente não tinha essa possibilidade, se a gente for pensar, anos atrás, né, quando isso não estava disponível, justamente. Então, isso é muito valioso, porque a gente pode escolher quem são aquelas pessoas que a gente quer seguir, consumir conteúdo e se enriquecer. Deixa eu pensar, em que momento que veio esse estralo de que a comunicação é importante? Olha, vou trazer um aspecto aqui curioso, assim, desde da minha formação. Eu estudei numa escola que tem uma pedagogia antroposófica, que é a Escola Waldorf, e a Waldorf ela é uma escola que ela tem uma filosofia de educação, de formar o indivíduo a partir de experiências. Então, a gente tinha aula de teatro, a gente tinha vários outros tipos de aprendizados que faziam com que você tivesse que saber se comunicar. A gente tinha muitos projetos que a gente tinha que apresentar para a escola inteira, como, por exemplo, um trabalho anual. Então, já é uma escola que tem uma proposta diferenciada de ensino.
E vivendo tudo isso, né, depois de ir para a faculdade, para o mercado de trabalho, eu percebi o quanto isso fez a diferença, porque quando você se desenvolve, você é obrigado a atuar, por exemplo, no teatro, e você é tímido, né? Eu, por exemplo, era essa pessoa. E você vai para o mercado de trabalho e você se depara com outras pessoas que são tímidas, que nunca tiveram a chance de fazer uma aula de teatro, você vê o quanto que isso bloqueia elas, porque às vezes o profissional ele é brilhante, só que ele não sabe falar, ele não sabe colocar as ideias. E eu comecei a perceber isso quando eu fui trabalhar com design e comunicação, que muitas vezes a gente tinha que fazer um trabalho para vender, literalmente, e tinha um profissional lá que ele era excepcional, o produto dele, isso assim, vivendo no mercado mesmo, sabe? De ver, às vezes, um empreendedor que o cara era incrível, tinha uma puta trajetória, só que o cara era super tímido, não se posicionava, não se vendia bem, e de repente o concorrente dele, o cara do lado, estava decolando, com a empresa crescendo, o cara era totalmente inferior a ele, só que o cara sabia se posicionar, sabia se comunicar. Então, acho que eu tive isso ao longo da vida mesmo de ver, e hoje eu vejo assim, a gente tem casos de clientes que também tem casos confidenciais, não dá para contar tudo, né? Mas a gente viu assim pessoas assim que chegaram em níveis de hoje de liderança no Brasil, assim, de estar em conselhos de grandes empresas. E às vezes o cara ainda se acha um impostor, acha que ainda não chegou lá e ainda não tem essa empatia de liderança. Ele, muitas vezes, às vezes, a empresa dele já está no topo, só que ele não é um líder inspirador, o time não se inspira nele, você sabe que ele tem uma trava porque ele não tem esse carisma, esse lado humano de comunicação. Então eu diria que assim, quem não trabalhar a comunicação não vai conseguir se destacar, porque por mais que você seja brilhante no que você faz, você vai precisar amanhã se vender, se expor, ter pessoas, e você vai precisar trabalhar esse dinamismo. Olha, habilidades necessárias, eu diria que escrever muito bem, né? Não dá pra... Eu acho que a escrita, a leitura, a fala, elas são aspectos fundamentais, assim. Infelizmente, uma pessoa que não fala bem, que não consegue se portar numa reunião, que não consegue ter uma fala, né? Olha que curioso, eu contei dessa experiência que eu tive ao longo da minha vida do teatro, eu tive muita aula de dicção na escola. A gente tinha uma professora que se chamava Arte da Fala, a gente tinha que ficar fazendo exercícios para a pronúncia das palavras. E eu vejo isso, assim, e vi ao longo de pessoas que a gente já contratou, já trabalhou, o quanto que as pessoas que elas não tiveram isso, e claro, eu tive um acesso diferenciado, tive a arte da fala, eu aprendi a falar. Quantas vezes, às vezes, você vai numa reunião e a pessoa ela não consegue falar direito, ela não coloca as palavras para fora, então eu diria que dicção é muito importante, a fala é muito importante. Nem sempre você vai ter no mercado de trabalho a oportunidade da escrita ou do visual, então falar, poxa, você vai numa entrevista de emprego, você precisa falar, você precisa saber falar, você precisa saber se portar, sentar, gesticular, olhar no olho, né? Então tem todos esses aspectos da comunicação. A escrita, né? Acho que tem um outro aspecto, eu faço parte do IFL, que é o Instituto de Formação de Líderes, que é até um instituto liberal, que tem um trabalho incrível de formação de lideranças na sociedade. E lá a gente é muito desafiado a ler livros e escrever resenhas. E esse aspecto de você ler e escrever depois o que você absorveu é muito bom, é muito importante. Então, eu diria que quem está querendo se estabelecer melhor na comunicação, né, ler mais, fundamental, porque você vai lendo, você vai organizando o raciocínio, escrever, se possível, né? Eu tenho, por exemplo, um Notion com todos os livros que eu leio, eu sempre faço um resumo, eu grifo o livro, eu coloco lá o que eu aprendi no livro, então ter esse treino, essa disciplina, né, de estudo, ela te ajuda a comunicar melhor. E tem também o lado visual, assim, o visual ele é muito treino. Como eu fiz também uma faculdade de design gráfico, nem foi design gráfico, foi design de produto, o design ele te treina muito, né, esse olhar da estética. E a estética ela faz muita diferença também, você saber identificar o que é o belo, que a gente falou até já numa aula do curso quando a gente falou no módulo de um curso da HSM de propósito, a gente fala do quanto que o propósito ele bebe das proporções áureas, que são
as proporções geométricas e harmônicas. E o belo, a estética, ele tá aí. Então, você saber identificar o que é uma comunicação limpa, que consegue traduzir a mensagem, saber montar um bom PowerPoint. Se você vai fazer uma apresentação de um projeto que você está liderando, você vai lá e coloca um monte de texto no slide, isso não fica atrativo. Você colocar uma fotografia, você separar um texto maior, menor. Então, só recapitulando, né? As 3 comunicações que a gente fala: comunicação verbal, fala, gesto. Na fala tem as expressões, tem as entonações, né? Então a fala, a escrita e a não verbal, que é a imagem, as 3 são importantes. Mas é claro que a fala é o básico, né? Você vai atender uma pessoa no telefone, você precisa minimamente ter uma firmeza na voz, não dá para ser uma voz mole, que não tem expressão. Às vezes a pessoa, ela fica falando num tom de voz que não tem entusiasmo, não tem paixão, entendeu? Então você fica lá, pô, acorda aí, né? Vamos falar com energia? Então é um pouco disso. Só um ponto também da comunicação que é bem importante ser simples, né? Simplificar a mensagem. Esse conceito vem do próprio posicionamento. O Al Ries, que é um dos líderes que escreveu o livro Posicionamento, ele fala muito sobre isso, que a mensagem ela sempre tem que ser simplificada. Então, no final do dia, comunicação é sobre simplificar, ser assertivo, né? E ser eficaz na mensagem que você quer transmitir.